Olá, boa noite, vocês do canal, né? Estamos aqui, né, para mais Conversando com a Cigana Vidar, né? Eu abri esse quadro aqui, né, para dizer para vocês esse trabalho aqui que é realizado, né, com muito prazer, que eu venho aqui todas as noites para fazer aí conversar com vocês, trazer um pouco da minha aventura, ou seja, essa aventura que eu estou desenvolvendo aí junto com a espiritualidade para buscar o autoconhecimento, né, o poder mental, né? É um trabalho realizado a pedido da espiritualidade, né? Eu sigo a espiritualidade que me acompanha, Mestre Ório, Mestre de Arctúrios, e eu estou trazendo para vocês mais um quadro, ou seja, conversando com a Cigana Vidar. Eu estou abrindo o chat, né, para que as pessoas que quiserem, tiverem interesse, a gente possa estar trocando ideias, né? E nós vamos falar sobre a energia da alma, a energia cósmica, né? Então, né, a espiritualidade, ela traz para você um pouco de compreensão do que vem a ser a energia da alma, a energia cósmica, enfatizando, né, a sua evolução. Nós buscamos, né, o poder dentro de nós, através da energia cósmica, para a gente evoluir. Para toda e qualquer pergunta que você fizer, a alma responde. A nossa alma, ela está pronta, aquela energia que tem dentro de nós, ela está pronta o tempo todo para responder a toda e qualquer pergunta que fizermos a respeito de qualquer setor da nossa vida, para que nós tenhamos, né, a condição de buscar pelas correções, entender os sentimentos, entender as emoções, né? Todos nós enfrentamos situações adversas no dia a dia. E nós precisamos, né, cortar o que nos faz mal, o que nos prejudica. Então, é dentro de nós que vamos buscar aquilo que está nos incomodando, aquilo que está sendo trabalhado de maneira errada, para que a gente possa cortar, né, e trazer algo que seja benéfico para nós. Nós temos essa possibilidade. E sempre que temos a oportunidade para iniciar um novo ciclo, a vida, o tempo todo, ela está propiciando para nós o início de um novo ciclo. Quando você acorda para uma realidade, né, buscando mudar, você muda de ciclo, né? Quando, de repente, você faz o seu aniversário, se muda de ciclo. Quando você acorda pela manhã, se muda de ciclo. Quando você entende que aquela energia não está legal para você, você também pode mudar o ciclo a qualquer momento. A alma está pronta para nos atender, para que nós consigamos alterar aquele quadro energético que não está legal para nós, para que possamos vivenciar algo melhor na nossa vida, né? Mas basta que nós estejamos dispostos. É preciso estar disposto a reconstruir e, né, a construir e reconstruir, né, o que está à nossa volta. A gente precisa se desprogramar a mente e reprogramá-la, né, trazendo condições que nos favoreçam. Nós temos essa condição, podemos fazer isso. Quando a gente dá início a algo, né, na nossa vida, baseado nas nossas necessidades, né, com equilíbrio emocional e sabedoria mental e espiritual, né, a coisa tende a fluir melhor, porque você está conectado com você. Antes de qualquer situação que a gente vá começar, é necessário que estabeleçamos o equilíbrio para ter a consciência de estar fazendo algo para nós mesmos, né? Para dar certo, é necessário que busquemos em nós a força interior, a energia de poder que está adormecida, porque, de uma certa forma, nós esquecemos quem é a nossa verdadeira realidade. A gente deixou de dar importância para a nossa própria vida, para a nossa essência, para aquilo que é eterno, aquilo que nós levamos, não aquilo que a gente vivencia aqui, né? O universo, ele sempre oferece oportunidades. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, querida, né? Essa live que eu faço aqui nesse canal, né, é uma conversa, você pode interagir,
né? A única coisa aqui que eu não tiro as cartas, mas é para nós interagirmos, trocarmos ideias, para a gente estar entendendo esse processo que estamos vivenciando, né, nessa atual dimensão que nós estamos deparando aí, buscando entender a inteligência artificial, entender esse processo saindo da roda de Sansara e indo para uma quinta dimensão, tá? Então, o universo, ele sempre oferece oportunidades, né, para uma nova renovação. Nós não precisamos viver sobre a insegurança dos outros, né? Quando a gente se coloca na mão do outro, a gente está vivendo na insegurança do outro. Tudo que começa um dia acaba. Mas como vivenciamos tudo isso, né? Tudo que começa um dia acaba. A nossa vida aqui na Terra, ela começa e um dia acaba. Mas as pessoas têm uma dificuldade tão grande de entender o processo da morte, né? Todos têm medo da morte. É impressionante, é complicado essa situação, porque nós vivemos sob o medo de tudo. Por que nós temos medo? Porque nós desconhecemos a realidade daquela situação. Quando a gente começa, toda a religiosidade acontecer, começou por conta para o ser humano entender o que vem a ser a morte, né? Daí que buscou criar um Deus, achando que você pode correr até ele, pedir uma bênção, que você pode apostar que ele vai te ajudar o tempo todo, mas não é bem assim, né? A morte que acontece é do corpo físico, mas o corpo, a alma, ele é eterno. Quanto mais conhecimento você tiver, você vai ter mais sabedoria para entender isso, para viver em harmonia, em equilíbrio com você mesmo, buscando as emoções adequadas, entendendo algo que traga benefício para você, e não algo que desestruture toda a sua vida e leve ao caos. Fora da nossa mente existe o caos. Dentro é necessário que haja a paz, que haja a sabedoria, que haja o entendimento, né? Como processar as nossas emoções, o que nós precisamos transformar, o que nós temos que mudar, né? Então, nós não estamos preparados para a morte, não estamos preparados para deixar o outro ir, porque, de uma certa forma, a gente se apega a condições, mesmo que estejam fazendo mal, a gente está apegado pelo medo. O medo de estar só, o medo de não dar certo, o medo da rejeição, o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de não ter dinheiro, o medo de tudo. Por quê? Porque não temos a segurança interior, porque não buscamos dentro de nós. Quando se busca dentro de si, né, é você trabalhando, é o universo, você se conectando naquela energia do universo para fazer as coisas darem certo. Quando soltamos algo, nós damos ao universo a possibilidade de nos proporcionar algo. Quando você solta alguma coisa, você dá ao universo a oportunidade, né, de um recomeço. Começar de uma maneira diferente, né? Eu fiz algo errado, eu vou começar a ver de outra maneira agora. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui comigo está tudo ótimo, né? Mas se isso será bom ou ruim, depende da nossa emoção, da nossa ação. O universo o tempo todo ele proporciona. Agora, estar bem ou ruim depende de nós. É nós aqui que precisamos ter essa consciência para entender o que é benéfico para nós e o que não é, né? Todos têm o desejo de encontrar novos caminhos, solucionar os problemas, ir em busca do que é melhor para si mesmo, mas falta-lhe ação para dar início a algo novo. O ser humano, ele tem um problema, ele não aceita o novo. Ele tem uma resistência para aceitar o novo incrível, né? Então, para dar início a algo novo, nós apegamos na perda. O medo faz com que a gente se apegue à perda, né? E não busque a solução, tá? Quando nós deveríamos focar, quando você foca na solução, você se coloca acima do problema. E você imediatamente tem aquela mentalidade: o problema aconteceu, mas eu tenho a solução.
Eu perdi por agora, mas eu tenho como recuperar tudo isso, recuperar o meu sentimento, não recuperar o outro, a presença do outro. Quando você se apega na presença do outro, você está apegado no ego, na insegurança, na matéria. Nós cobramos a justiça de alguém que não existe, né? E o sofrimento aumenta, atribuído ao desamparo não encontrado. A gente ficou, boa noite, Selma, né? A gente fica o tempo todo, né, preso a emoções fora, no outro, quando o outro vai voltar, porque o outro foi embora. Quando nós deveríamos aproveitar essa oportunidade e ir em busca da nossa consciência, falar, pera lá, mas por que aconteceu isso comigo? Que tipo de emoção eu estava vibrando naquele momento? Isso acontece porque nós não estamos em nós, né? A alma se afasta quando nós entregamos as incertezas do mundo físico. Quando a gente se apega demais ao mundo físico, a querer fazer valer o que existe na ilusão, porque tudo que está fora, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas olha aqui, gente, tudo que está fora de nós, né? O mundo físico é uma ilusão. É uma incerteza, isso aí não é aquilo concreto. Concreto é a alma. Quando nós buscamos ajuda fora de nós, nós estamos sujeitos a depender da insegurança alheia. E todas as coisas aí que foram criadas por livre, espontaneidade de alguém, né? Que sai criando tudo que existe aí. Né? Os modelos de vida, como entender um relacionamento, como vivenciar um financeiro, o que você deve comer, o que você não deve. Se você foca no outro, você está focado em algo fora e está saindo da sua própria consciência. E isso vai levar você, né, a um desastre muito grande, porque ninguém é igual ao outro. Somos todos diferentes nas emoções, no sentimento, na maneira de processar as coisas. A gente é completamente diferente. A alma, a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, eu estou falando da alma, né? A alma, né, ela atende ao seu chamado, basta que nos conectemos com ela. Né? Quando eu falo, busque pela espiritualidade, busque pelo anjo da guarda, é para buscar pela própria alma. Como que você conecta com o ser divino, aquele que está dentro de você? Quanta coisa essa alma já proporcionou para nós e nós não damos a mínima para ela, né? Nós precisamos adquirir o hábito de conversar com o universo, observar a natureza para nos fortalecer. O que fortalece a alma é você estar atento, observar o sol, agradecer ao sol, admirar, é você observar uma árvore, uma planta, os animais que andam pela terra, todos os animais em si, o poder que os animais têm sobre nós, é você olhar as estrelas, conversar com as estrelas, conversar com a lua, conversar com os astros, e conversar consigo mesmo, com a sua consciência. Não ter medo achando que está sozinho, você só está só quando tua alma está vazia. Se a alma está cheia, você não tem como sentir solidão. Você sempre vai achar uma coisa para fazer. Né? Sempre vai achar. É um livro que você vai querer ler, é uma nova coisa que você vai aprender, ou ouvir aqui, né, no canal da Cigana, aqui, para estar ouvindo o que eu estou falando aqui, ou de um outro canal aí no YouTube, você que tem a mesma linha. A gente sempre está buscando quando a alma, isso quando a gente está atento com a alma. A alma, ela traz, ela atrai. E quando você conversa com o universo ele proporciona essa facilidade, porque nós fazemos parte do universo como um todo, é um contexto só. Nós não somos seres individuais fora dessa máquina, vamos dizer, que é o próprio universo. Nós somos um universo em movimento, fazendo as nossas células movimentar, os nossos órgãos trabalhar, o nosso cérebro pensar. Fazendo tudo isso, nós somos um universo, mas nós estamos inseridos em algo maior, muito maior, que nós não conseguimos administrar isso, mas que precisamos ir por parte. Né? Quando eu falo aqui, vamos conversar com o universo, é você estar atento. Poxa, o universo está tudo mudando, olha como os pássaros sobrevivem,
Olha como a árvore ela é forte, com raízes profundas, né? Tá lá bela e formosa. Presta atenção que aquela árvore que cai é aquela raquítica, aquela que não tem raiz suficiente, e tentar entender essa situação, né? O Shua Ben Pandiro, Jesus verdadeiro, ele falava com três tipos de situações. Ele falava com os apóstolos de um jeito, ele falava com os seguidores de outro e com as crianças de outro. Por quê? Cada um tem o seu poder de entendimento, né? As pessoas que estão aqui no canal estão entendendo que a adivinhação não faz mais parte da vida delas, porque elas estão adquirindo a consciência. Elas estão entendendo que a adivinhação é algo da mentalidade de uma outra pessoa. Que é impossível você adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Você pode administrar o que você pensa, o que você sente, mas o que o outro pensa, você não consegue. Né? E lembre-se, você faz parte da energia do universo como um todo. Nós é que precisamos nos adequar às leis do universo, e não ela a nós. Não é o universo que tem que se adequar a nós, é nós que precisamos nos adequar. Entender o processo. Né? Nós somos uma partícula do Criador. A nós foi dado a capacidade para co-criar, o Criador deu essa possibilidade, nós somos uma partícula daquela essência que criou tudo, para poder co-criar as nossas próprias situações. Estar conectado com as forças do universo, estar participando da energia da criação e da sabedoria de um Criador. Se você quer ser um criador, você tem que co-criar as coisas, você tem que ter o entendimento de todos os setores da sua vida. E não ser limitado. Então, a gente tem que buscar um crescimento intelectual continuamente. Né? Continuamente. É o erro que as pessoas cometem. Elas não conseguem meditar, elas não conseguem buscar para escrever a própria história. Ela vive o tempo todo copiando modelos que são apresentados aí para dominar a gente. Né? Mas nós somos muito ignorantes para esse entendimento. Então, buscamos na religiosidade e acumulamos dogmas. Né? Pode prestar atenção. A pessoa, quando ela está lá, até a igreja usa esse estigma aí. A pessoa que não vem pelo amor, ela vem pela dor. Quando ela está sofrendo, ela vê que ela não consegue nada, corre para a igreja. Não é assim, não. Ela tem que buscar dentro dela dogmas religiosos apenas criados para nos dominar. Cada organismo, né, religioso, ele criou o seu modo para dominar. E isso, né, tira a nossa independência para sermos criadores. As pessoas não estão criando mais porque estão na dependência de um líder religioso, está na dependência aí de um pastor, na dependência de um padre, na dependência de algum vício de família, algum ensinamento errado da família, uma crença, né? Uma crença limitante, né? Está sofrendo por conta disso, porque não vai para frente, ela fica estagnada, a alma fica parada, a alma como energia, ela precisa trabalhar o tempo todo, né? E nós ficamos esperando por milagres, nem que não acontecem, a cura que não vem, a felicidade que não alcançamos e o sucesso que procuramos, né? Isso porque estamos dependentes. Pode prestar atenção. A pessoa que ela não é feliz, ela está dependente do outro. Ela acha que só vai ser feliz se ter um relacionamento amoroso. Né? Ou que ela tenha dinheiro suficiente para comprar tudo o que ela quer. Ela acha que o dinheiro vai comprar tudo o que ela quer, ela vai ser feliz. Né? Não é assim, não. A pessoa tem que entender como ela processa todos esses parâmetros aí e buscar a solução para entender a sua própria existência, a sua própria energia, né? Nós estamos dependentes, presos nas condições impostas e o medo de nos perder. É quando a gente se perde. A gente se perde por causa do próprio medo, né? Que é imposto. Ninguém se perde se estiver conectado consigo mesmo, executando aquilo que é determinado pela sua própria alma. É a sua força interior em ação, é o seu poder sendo acionado, né, para lhe atender nas suas próprias necessidades. Né? Pessoas
o tempo todo trazem a público os benefícios que vêm alcançando depois que se conectaram consigo mesmo, através da meditação, de ouvir a intuição, aqui no canal mesmo. O tempo todo, pode ver em todas as lives, sempre tem uma pessoa que vem, olha, eu estou fazendo meditação, eu estou cuidando mais de mim e a minha vida está melhorando. Né? Pessoas, clientes meus que eu tenho particulares, vêm falar para mim que alcançaram cura, que os médicos não estão entendendo por quê. Por quê? Passaram a dar atenção para a alma. Quando elas descobriram que o mal que elas estavam carregando consigo era porque estava dependente de uma situação, a coisa começou a mudar. Né? No lado obscuro que ainda não visualizamos, por falta de conhecimento, estão os seres de luz, os mestres ascensionados, os amigos espirituais, os anjos, os seres estelares, nossos ancestrais, prontos para nos atender se precisarmos de ajuda. Mas para nós só foi ensinado, né, que do outro lado só tem os encostos da vida, né? Aquele espírito que encosta em você para te maltratar, para fazer isso, aquilo, não. Eles não falam que existem os seres ascensionados, os seres de luz, né? Os mestres ascensionados, os mestres espirituais, nossos amigos espirituais, com boa índole, com boa energia para nos auxiliar naquilo que nós temos problema. A gente sempre busca, né, a solução nas pessoas erradas, que vai ensinar só a ilusão para a gente. Tudo aqui do mundo de fora é ilusão. Acaba, porque foi invenção de alguma pessoa, né? Então, nós precisamos de ajuda dessas pessoas. Por que não? Né? Por que não? Elas podem estar junto, ajudar não para fazer o que tem que ser feito para nós, mas ela estar conectada conosco, né, para poder vivenciar algo e fazer na nossa vida dar certo. É por isso que elas estão conectadas conosco. Né? E ao estabelecer conexão com a alma, nós estamos estreitando relacionamentos com todos esses elementos para entender a jornada para a própria eternidade. Não quer dizer que todos são mestres em busca da eternidade, também são seres que estão desenvolvendo, estão buscando. Mas aquele que ascensionou, ele não precisa mais vir na roda de Sansara, porque ele já entendeu, ele já descobriu o caminho. Ele desenvolveu a terceira visão, gente, a pessoa tem uma ideia distorcida da terceira visão. Acha que você desenvolver a terceira visão, você vai ficar vendo o espírito, não é. A terceira visão é para você ter um entendimento além dos olhos físicos que vê. É você entender aquela emoção que você está sentindo, por quê? Por que você está sentindo que, de repente, algo dentro de você não está legal? Você está fazendo algo que não está sendo benéfico para a sua alma e você fazer a correção. Para isso que você desenvolve a terceira visão. E isso só acontece se você se firmar em você, se você apostar em você, se você buscar pelo conhecimento, se você estiver focado em você e na sua alma. Não adianta buscar fora. A gente só alcança os milagres, a cura da alma, se estivermos focados conosco mesmo. Você se cura de depressão, de ansiedade, de tudo, se estiver focado consigo mesmo. Se você estiver fora, tudo bem, querido, eu estou bem. Se você estiver focado fora, você não consegue nada. Então, o foco em nós é de suma importância. Né? E se, de repente, vocês estão gostando, né, do que eu estou apresentando neste canal, né, comece a pensar dessa maneira. E se, de repente, você encontrou uma possibilidade que isso pode melhorar para você, se aprofunde no estudo. Busque mais, desafie você mesmo, buscando cada vez mais, e você vai ver quanto a sua vida vai melhorar. Você vai sair dessa energia ruim aí, né, de que tudo dá errado, ficar na zona do conforto, né, no piloto automático, esperando que o universo traga uma energia para você mudar. Você vai sair disso se você tiver a própria consciência focada em você. Né? Então, é isso que eu vou estar propondo, né, nesse novo quadro aqui que eu abri, né? Ou seja, pode ver que eu coloquei lá, conversando com a Cigana Vidar, hashtag 001. Amanhã eu farei o 002. Né? Eu estarei aqui amanhã, né, no outro canal, eu vou fazer segunda, quarta e sexta, eu abro a live para tirar energia para vocês. E estarei aqui durante a semana, todos os dias, nesse canal, trazendo mais conhecimento, trazendo mais entendimento, porque eu percebo que as pessoas, alguns ainda não entendem.
Alguns ainda estão perdidos por bobagem, por besteira, estão com problema no relacionamento, estão com problema em tudo. Então, nós vamos ter essa possibilidade aqui de meditar, de entender todos os setores da vida para a gente alcançar aquilo que nós buscamos, que é a luz interior, que é desenvolver a terceira visão. Nós vamos falar de espiritualidade, de mediunidade, da alma, de tudo nós vamos falar aqui nesse espaço, e algum assunto que vocês trouxerem também. E que a gente possa interagir aqui nesse bate-papo, né? A família da mulher estão me ligando perguntando o que houve. O que houve por quê? O que você está fazendo diferente aí que eles estão perguntando o que houve com você? Você mudou? Já perceberam que você está mudando, é isso? Né? Já perceberam? Sabe de uma coisa? Eu acabei de assistir uma live, né, hoje, e um sábio filósofo, ele fala que quanto mais você busca pela sabedoria, pelo entendimento, né, você vai ficando sozinho. Você quer ficar no silêncio, você quer ficar no conforto da sua casa, e de repente as pessoas convidam para uma festa, né, e você não tem interesse, fala, vou fazer o que lá? Vou aproveitar, né, que eu vou estar sozinha em casa, eu quero estudar, eu quero ler, quero aprender uma coisa. A gente muda os hábitos quando você está conectado com você, na sua certeza, na segurança, você vai cada vez mais buscando aquilo que você quer. Né? É isso que a sua família está perguntando, que você está mudando, é por isso, está vendo só? As pessoas percebem, sabe por quê? Porque você vai, conforme você vai adquirindo sabedoria, né, você vai aumentando a sua luz, né? E aquela luz incomoda as pessoas, ela fala, poxa, mas o que aquele cara está fazendo? O que está acontecendo com ele? Que ele mudou de repente? O que houve? É a hora que você vai dizer, não, eu estou conectado comigo, eu estou buscando a minha sabedoria interior para fazer minha vida dar certo. Eu descobri que eu tenho que estar em primeiro lugar porque eu sou alma. Eu tenho uma alma dentro de mim o tempo todo querendo conectar comigo, fazer minha vida dar certo, e é ela que eu estou buscando agora. Né? Eu abri meus olhos, eu saí da Matrix, eu estou tentando me encontrar. Que é um trabalho difícil. Eu não condeno ninguém que vem o tempo todo e faz a mesma pergunta, quer saber, porque é difícil. É muito difícil. Ela não quis, eles querem nós voltar. E eu falei para a senhora, falou, você falou mesmo, né? Você é sobre aquele caso lá do filho e do neto, é isso? Ela não quis, quer que não. Então, meu querido, você tem que entender, aí não adianta a família querer, né? Você está percebendo? Não adianta a família querer, é ela que precisaria querer, não é verdade? Não é? Então, é ela que precisa querer, né? A hora que ela realmente entender, ela não está tendo o entendimento, né, para processar isso. Né? Agora, o que você precisa fazer? Solta, deixa ir. Sabe, tem uma teoria muito interessante que diz o seguinte, o que é meu vem para mim na hora certa. Tudo que cai da minha carroça não me pertence. Então, busque nessa situação em que você está, né, o entendimento para evoluir, evolua, busca a luz, busca a sabedoria. Às vezes, determinadas situações acabam na nossa vida para que a gente busque a sabedoria e o entendimento. Não é verdade? Você fez o certo, você está correto. Pense em você em primeira mão. Comece a acreditar no seu poder e em você. E você vai ver que você não precisa de ninguém para ser feliz, você só precisa de você mesmo para ser feliz para tudo. O outro são experiências que a gente busca para desenvolver o nosso potencial, né? Não é verdade? E com o tempo você começa a ver que as coisas começam a aparecer para você, sem mais nem menos. Quando você está lá tranquilo, não está nem aí mais com o assunto, as coisas começam a aparecer. Né? Vai chegar um dia ainda que essa mulher vai voltar para você e vai perguntar, mas o que aconteceu? Você não está mais correndo atrás de mim? O que houve com ele? Não está mais? Está lá na dele? E daí? Como é que eu fico agora? Daí ela vai acordar. Daí você vai pensar se você vai querer ou não. Eu sei que é triste, porque nós estamos muito apegados. Você está entendendo o mal?
A gente se apega em situações que há o afastamento lá na frente e a gente sofre. Então, para evitar esse sofrimento, nós temos que entender a nossa vida e começar a escrever a nossa história, né, conforme o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Não é verdade? Comece a observar, né, como foi esse relacionamento. E você vai ver, eu já falei isso para você. E você vai ver que quando estava bom, quando estava feliz, você estava feliz, você estava conectado com você. Você estava pensando em você, eu quero me dar bem, eu quero ser feliz, você conseguiu. E quando você começou a ficar triste nesse relacionamento que até acabou, foi porque você estava focado no outro, preocupado em fazer o outro feliz, e fazer tudo para o outro. Deu nisso. Não foi que eu falei para você? Ficou focado no filho, focado no neto e esqueceu de você, querido. A hora que você começar a conectar com você, você vai ver que esse problema aí é um probleminha de nada. Veio para acordar você, olha, presta atenção, o que você está fazendo com você, né? Você está dando demais no relacionamento, recebendo de menos, você não merece tudo isso. Eu mereço coisas muito melhores na minha vida. Eu mereço estar bem na vida, fazer as coisas acontecerem para que eu esteja bem. E não viver a ilusão do outro, né? Não é isso que eu falei? Então, preste atenção nisso, e você já está prestando atenção, e você está vendo, você está mais conectado com você, essa é uma energia boa, então se afirme nisso, preste atenção, fala, não, eu quero, para mim, um relacionamento, vou melhorar minha maneira de ser, eu vou entender minhas emoções, né? Quando alguém fala alguma coisa para mim que não está legal, né? Eu sofro, então eu vou evitar isso, né? Quando há uma rejeição, eu também então, preciso trabalhar a rejeição, porque ninguém é obrigado a ficar com uma outra pessoa o tempo todo, né? Quando há um afastamento, eu tenho que entender que eu estou vivendo com uma outra pessoa e, de repente, ela se afasta para cuidar da vida dela também. Eu é que preciso ter uma conexão melhor comigo para não ficar sofrendo com isso tudo, não é verdade? Então, nós temos que buscar essa sabedoria. Então, só você se preocupou com a família o tempo todo, mas você esqueceu que você não estava com a família, você estava com ela, né? Você está me entendendo? Você foi bom para a família e para você. Foi péssimo para você, porque nem percebeu que a intenção dela era outra. Na verdade, ela não é o que ela queria, é o que a família. Quando é o que a família quer, querido, não dá certo, né? Porque a gente, você estava fazendo lá um acordo, viver algo junto com ela, com a mulher, não é com a família da mulher, entendeu? Você já entendeu isso? Você entendeu isso, você percebeu a hora que você parar, né? Falar para a família, não, não, vamos deixar do jeito que está, para ver como é que fica, você começar a cuidar de você, ela vai começar a acordar, ela vai começar a abrir os olhos e ver, poxa vida, né? A hora que a pessoa, a gente quando solta para o universo, se for um amor de alma, o universo faz tudo para fazer que aquelas pessoas se encontrem. Só acalma a sua mente, aquiete o coração aí, né? Eu sei que é difícil. Se tiver saudade, se tiver vontade de chorar, chore, porque faz bem, né? Sentindo saudade, mas cuide de você, cuide da sua alma. É aquilo que eu falei, né? Antes de dormir, a gente fala, querido anjo da guarda, espiritualidade, né? Me ensina-me, cuida de mim, né? Me ajude, me auxilie, e você vai receber ajuda. Nem tudo está perdido, tá bom? E era isso que eu queria deixar para vocês na noite de hoje. Amanhã estaremos aqui de volta. E eu espero que vocês interajam aqui no bate-papo, como o Batista já aprendeu, né? O Batista está sempre conectando. Muito obrigada pela participação de vocês. Se gostarem da leitura, dá um like, depois entre lá no canal, faça comentários, coloca aí o que vocês estão achando, de onde vocês são. Vamos crescer esse canal também, tá bom? Beijos para todos.